amado eleito do Senhor, se você não crê que Cristo ressuscitou, é porque ainda você não recebeu a Cristo em tua vida. Não recebeu a Cristo no teu coração. Você ainda permanece nos teus pecados e delitos. Ora, por quê? Porque você tem que crer por fé. Ora, se você não crê que Cristo ressuscitou, se você anda como muitas pessoas andam aí na face desta terra, que dizem assim: ah, eu não vi Cristo ressuscitar. Ora, como é que eu vou crer? Ora, você só pode crer se for por fé. Amém, igreja? Amém. E o próprio Cristo disse: bem-aventurados sois vós que não vendo, creram. Ora, nós não precisamos ver para crer. Amém, igreja? Nós sentimos isso no nosso coração. Nós cremos que Jesus morreu na cruz do Calvário. Eu não vi Jesus morrer. Eu também, amados, não vi meu pai e minha mãe me fazerem. Eu não vi. Eu nascer da minha mãe que disse que era minha mãe. Mas eu creio por fé que ela é a minha mãe. Por quê? Porque um dia ela diz: eu sou a tua mãe. Ora, então eu tenho que crer. Eu não vi, mas eu creio por fé. Amém, igreja? Eu creio por fé. Então, a ressurreição de Jesus, amados, só se pode crer se for por fé. Se não for por fé, se Jesus não colocar esta fé no nosso coração para crermos nele, ainda estaremos nos nossos pecados. Amém, igreja? Então, nós não precisamos pagar preço nenhum para crermos, amados, na ressurreição. Não precisamos pagar nada aqui na face desta terra de sacrifícios. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi um e eterno para todo sempre. Amém, igreja? Aleluia. Aleluia. Então, os nossos pecados, amados, ele é perdoado às nossas vidas através da fé. Nós cremos que Jesus perdoou os nossos pecados e mais, é gratuitamente para nós. Porque quem pagou o preço? Jesus. Então em Romanos 6, 23, diz a palavra: as nossas vidas, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus nosso Senhor. Ora, a vida eterna não é por Paulo. A vida eterna não é por João. A vida eterna não é por Pedro. A vida eterna não é pelo Papa, não é pelo pastor. Não, amados. A vida eterna é por Jesus. Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Amém, igreja? Então, amados, o que nós esperaríamos da nossa vida por causa do pecado? Senão a morte física, que depois, meu amado, no final, iríamos ter uma segunda morte, que seria o quê? A morte espiritual. Teríamos uma segunda morte, que seria a morte espiritual na nossa vida. Por isso é que a palavra do Senhor está a nos dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, veja, meu amado, que o plano de Deus é tão perfeito que não precisamos pagar preço nenhum para sermos livres dos nossos pecados e termos direito à salvação. Não precisamos. Por quê, pastor? 1 de Coríntios,
no capítulo amado 6, versículo 20, nos explica isto muito bem, explicado que diz assim: porque fostes comprados por um bom o quê? Preço. Veja? Nós não precisamos pagar preço. Por quê? Porque fomos comprados por um bom preço. E aí, Paulo vem e diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Não pertence a qualquer um por aí afora. Não, amados. Não pertence a um Exu da vida por aí afora. Não. Pertence ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, preço, meu amado, quer dizer o quê, pastor? É um valor estimativo. Preço quer dizer um valor estimativo. Um valor estimativo de uma causa. Qual foi o preço, pastor? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse foi o preço. Pastor, muitos morreram também pendurados numa cruz. Até a tradição, pastor, diz que Pedro também foi crucificado. E tantos outros também foram crucificados. Qual é a diferença entre Jesus e os outros? A diferença, meu amado, é que na morte de Jesus havia um plano perfeito de Deus feito de antemão. Isto é, anunciando com muita antecedência que haveria de acontecer e mais. Só Jesus Cristo ressuscitou, porque todos os outros estão ainda aguardando a ressurreição no corpo. Todos que morreram com morte de cruz, inclusive a tradição diz que Pedro morreu também na cruz, foi crucificado também, que os romanos o crucificaram, mas estão aguardando ainda a sua ressurreição. O espírito daqueles que morreram com Cristo já está com Cristo, mas o corpo está aguardando a ressurreição. Por quê, pastor? Porque eles também, amados, estão aguardando a que nós possamos ressuscitar também. Amém? Então, quando Jesus morreu, quando ele disse lá na cruz do Calvário, tudo está consumado, o fato que estava acontecendo, meu amado, ali em Jerusalém, veja, o sol se escondeu por ver tamanha atrocidade, meu amado, feita ao seu Criador. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. A natureza bradava com trovões e relâmpagos, e a terra se fendeu ao meio, pois o Senhor da glória estava, meu amado, sendo morto. Os sepulcros se abriram naquele instante para que se cumprisse a ressurreição prometida no Velho Testamento, no Velho Pacto, já de antemão, anunciada. E veja que isto é uma grande verdade, porque Isaías, meu amado, nos mostra, no capítulo 26, versículo 19, diz: as nossas vidas, aos nossos corações, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Então você está vendo, meu amado, que lá no velho pacto da velha aliança, cerca de 750 anos antes que Jesus viesse à terra, Deus já estava falando pela boca de Isaías que ele faria, nesse dia que Jesus iria morrer na cruz do Calvário, uma ressurreição. E isto é o que? Um plano perfeito de Deus. Um plano perfeito de Deus. Em Daniel 12, diz a palavra
E muitos os que dormem no pó da terra, porque o cristão não morre. O cristão está o quê? Dormindo. E quando nós, que estamos dormindo, ouvimos a voz do nosso Senhor, nós despertamos. Amém, igreja? Nós despertamos. Então diz, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Só que uns vão ressuscitar, como diz a palavra, para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Quer dizer, os que estão com Cristo vão ressuscitar para a vida eterna. Quem está sem Cristo, meu amado, vai ser uma vergonha, um desprezo eterno. Ou você que está me acompanhando do outro lado, ou que está aqui nesta noite, se ainda não confessou Jesus, não recebeu Jesus como único e eterno Salvador da sua vida, faça-o, meu amado, antes de você partir, para que você não seja um desprezo, uma vergonha eterna, mas que você possa viver a vida eterna em Cristo Jesus. Ele ressuscitou para que você possa também ressuscitar. Agora, depois de vermos, porque ficaríamos aqui meses falando sobre tudo que estava no Velho Testamento, testificando de Cristo e de nós também, e não sairíamos daqui nunca. Mas apenas alguns capítulos e versículos que demos do Velho Testamento, porque não podemos dar todos, mas vamos ver, na época da crucificação, como se cumpriu estas duas profecias. Em Mateus 27, 45, diz assim, e desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Você veja, o teu pastor falou ainda agora, antes destes dois capítulos do Velho Testamento, de Isaías e Daniel, falou que o sol se escureceu, se retirou de dar a sua luz de vergonha, porque estavam ali crucificando, matando o seu Criador. E veja o que a Bíblia nos diz, as nossas vidas. E desde a hora sexta houve o quê? Trevas. Isto quer dizer que o sol fez o quê? Se escondeu. Se escondeu naquele instante, até a hora nona. Depois em Mateus 27, 50 diz, e Jesus chamando outra vez em grande voz, rendeu o Espírito. 27, 51 diz as nossas vidas, eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Quer dizer, a terra tremeu, porque o Senhor da glória estava sendo morto. O seu Criador estava sendo morto. O sol se escondeu. A terra se abriu. Os rios choraram, meu amado, por causa de Jesus. No versículo 52, e abriram-se os sepulcros. Veja, está se cumprindo aqui as duas profecias que acabamos de ler lá no Velho Testamento. E muitos corpos dos santos, não era corpo de qualquer um não, meu amado. Não era do ímpio, daquele que nunca recebeu Jesus como único e eterno Salvador e Senhor da sua vida. Não era aquele que não queria saber de Jesus. Não era aquele, meu amado, que um dia diz, não, eu não quero esse negócio de Jesus, não. Eu fico com o santo fulano de tal. Não, meu amado. Não. Era os corpos dos santos, diz a palavra do nosso Pai, que dormiam e foram o quê? Ressuscitados. Em 53 diz, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Se cumpriu
a profecia do Velho Testamento